Não permita, Senhor, que a nossa mente sim possa estar atento, Senhor. Possa ser um depósito da Tua palavra. Que o nosso coração esteja receptível à voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Diga assim para o seu irmão assim: esteja sensível à voz de Deus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o salmista Davi, todos nós conhecemos o Salmo 51, e é no Salmo 51 que surge a oração de Davi, no momento em que ele se encontrava em aperto. Ele já sabia que Deus havia lhe perdoado. É difícil a gente acreditar que um rei como Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. É difícil a gente acreditar que Davi cometeu aqueles pecados. É difícil. Tal a crueldade do ato que ele praticou. Além de possuir a esposa de Urias, ainda põe Urias na frente da batalha para morrer. Mas Davi tinha um coração quebrantado. Diga lá, coração quebrantado. Ele conquistava Deus pelo coração. Que coisa interessante, né? Um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus criador. Quem pode impedir os projetos de Deus? Quem pode desafiar a Deus e ficar vivo para ver o que vai acontecer? Na história nós conhecemos algumas pessoas que desafiaram Deus. Não sei se você se lembra, no ano de 1912, quando o grande transatlântico foi construído, e a imprensa perguntou para o engenheiro do navio o que ele poderia dizer sobre o navio. Ele disse: esse navio é tão seguro que nem Deus pode afundá-lo. Interessante, Noé construiu uma arca, não tinha nenhuma obra de engenharia. Deus foi dando orientação para Noé, ele construiu uma grande arca, e não estava cheio de gente, estava cheio de animais. E o Titanic foi construído com uma engenharia de ponta da época, né? Ele disse: nem Deus pode afundá-lo. Primeira viagem do navio, ele chocou-se com um iceberg e foi abaixo. Noé ficou quantos dias sobre as águas? Ele navegou no mar calmo, navegou debaixo de um dilúvio, irmãos, e saiu do outro lado, né? Oferecendo sacrifício ao Senhor. E até hoje, quando já encontraram o resto o pedaço do navio lá no Monte Ararat, Deus tão grande como esse gostar de um coração quebrantado. Interessante, né? As manias de Deus. Ele não gosta de coração duro, coração que não se quebranta, não volta atrás. Eu não costumo repetir muito mensagem, mas eu vou repetir hoje. Eu trouxe uma palavra aqui na quarta-feira, e essa palavra ficou no meu coração, ficou no meu coração. Tem algumas perguntas assim, é uma mensagem rápida, reflexiva. E a pergunta é: o que seria pior do que quem pode morrer? Tem vontade de morrer? Ninguém. Pergunta mais, né? Quem tem vontade de morrer? Paulo um dia sentiu vontade de morrer, irmãos, porque Paulo andava tão perto de Jesus, caminhava junto com Jesus. Paulo alcançou um nível de intimidade tão grande com Jesus que ele não via a hora de ir para o céu. Já percebeu quando você ora muito? Talvez não manda oração, dá vontade de ir para o céu. A gente não liga muito para morrer. Você teve irmão que falou com uma pessoa que queria morrer. Por que, irmão? Eu queria estar com Jesus. Paulo diz assim: olha, para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Morrer é ganho.
que seria pior que a morte, irmãos? Eu acho que a morte do pecador, acho não, isso é verídico, a Bíblia diz, e nós sabemos, temos experiência de pessoas que morreram sem Deus. Que coisa mais terrível, irmãos, eu fui num velório de alguém que não fez a vontade de Deus nessa terra, que foi uma pessoa cruel, mal, virou as costas para Deus. Que aspecto no rosto, que tristeza você ir num velório e saber que aquela pessoa morreu sem Jesus. É claro que você não vai falar isso para os familiares, né? Pessoas que na hora da morte elas ficam apavoradas, porque segundo os estudos que têm se feito, os relatos que nós ouvimos, pessoas que às vezes até sentem o calor do fogo do inferno, morte. E aquelas pessoas que não sabem nem da existência do céu e nem do inferno, completamente leigo acerca da eternidade, sem saber, irmãos. E às vezes ele fala assim: eu queria morrer para descansar, mas ele não tem Jesus. Na hora da morte ele vai sentir um assombro, porque a Bíblia diz que a morte, irmãos, é um espírito, ela vem buscar a pessoa. Só não vem buscar uma pessoa, a morte, quando ele aceita Jesus Cristo, aleluia, porque a Bíblia diz que sobre ele não tem o poder da morte, aleluia. É o Espírito Santo que vem, né? Certo homem estava numa choupana, no meio da geleira, no lado norte do sul do planeta, Pinto Truncado, depois de Pinto Truncado, Argentina, e foi lá um pastor, um missionário, e aproximando o filho, mais a caravana: vamos voltar, pastor, porque agora está muito frio, o gelo está intenso, pode vir uma nevasca, mas eu sinto no meu coração que eu preciso caminhar um pouco mais. E dentro de uma casa bem pequenina estava um homem à beira da morte. E quando eles se aproximaram daquela casa, Deus falou no coração do pastor: entra nessa casa, prega a minha palavra. E quando ele entrou naquela casa, bateu a porta, a esposa veio: nós queremos orar aqui na sua casa. Chegou na hora boa, meu esposo está gritando, ele está morrendo, ele está com um aspecto horrível, dizendo que está queimando. E o pastor entra lá, e ele dizia: é fogo. E a mulher jogava água no homem, porque ele estava sentindo calor, estava queimando. Ela não entendia que era fogo espiritual. E o pastor orou por aquele homem, para Deus libertá-lo, e falou do doce amor de Jesus. Quem que já ouviu o doce amor de Jesus? Amém? A palavra de Jesus, o amor de Jesus, falava da bondade, do perdão. E aquele homem aceitou Jesus Cristo. Aí o pastor orou por ele, abençoou, e confessou Jesus Cristo como Salvador. E o pastor saindo, quando o pastor estava indo embora, alguns metros, a esposa gritou: pastor, meu marido foi-se embora. E o pastor parou, e ele dizia: Jesus, Jesus, eu estou vendo Jesus. A morte para quem está com Cristo, irmãos, pode trazer uma certa tristeza em pensar que você vai morrer daqui a pouco, daqui a uns dias, enganado pelo médico, mas nós temos uma esperança, aleluia. Mas o que seria pior que a morte? Pior do que a morte, irmão, seria estar vivo e viver sem propósito, viver fora do propósito de Deus, viver fora da vontade de Deus, não procurar entender e compreender a vontade de Deus. Todos nós que vivemos, que fomos gerados, que nascemos, que estamos vivos para um propósito de Deus. Deus não permitiu você ganhar a corrida no útero da sua mãe com mais de 299 milhões de espermatozoides para você viver sem propósito. Deus te escolheu no ventre. Você pode dizer para o seu irmão: Deus te escolheu. Deus te escolheu. Ai, pastor, mas eu não consigo vencer, tanta luta, Deus já disse para nós, irmãos, na fecundação, que nós somos campeões. Não foi 5 que concorreu, você não.
Não foi nem 10, foi milhões. Se é a ciência que diz, milhões caminharam numa velocidade que para eles era uma velocidade terrível, e você chegou primeiro e fecundou. Diga assim: eu nasci campeão. Por isso que nós não temos desculpa diante de Deus. Senhor, a minha carne foi muito fraca. Digo fraco, sou forte. Tão pior que a morte, irmão. Se a morte é horrível, imagina só a gente viver num patamar pior do que a morte. Viver sem projeto de Deus, sem propósito, buscando as satisfações carnais, os desejos carnais, buscando a orientação da nossa mente. E esquecer que Deus tem um plano na nossa vida e nós precisamos atentar para este plano. Esse plano, irmãos, pode custar, porque ele necessita você fazer renúncia na sua vida, só que vai te levar num lugar de paz, num lugar de tranquilidade. Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer, Deus vai fazer muitas maravilhas na sua vida. Vale a pena nós vivermos com propósito. Diga assim: eu vou viver com propósito. Pessoa que vive sem propósito se torna uma pessoa chata. Sim ou não? Sabe o que é, pai? Você viu alguém sem propósito? Não sabe o que é. Uma hora quer uma coisa, ele sabe que ele precisa buscar os propósitos de Deus, mas a pessoa acaba ficando chata. Agora, o que seria pior que um chato, irmão? Uma chata, conviver com um chato do lado. Alguém questiona o patrão: meu patrão é um chato. Você não faz isso não. Meu patrão é um chato. Eu também não posso pensar no meu patrão é uma benção. Não sei de Samuel, de outros irmãos aqui. Alguém fala: minha esposa é uma chata, meu esposo é um chato, meu filho é um chato, meu pai é um chato, minha mãe é um chato. Meu Deus, é horrível conviver com alguém chato lá. Alguém fala: meu cãozinho é chato demais. Não pode ver a gente comendo e ficar olhando aquela cara do coruja pedindo, né? Ele adora dizer assim. Mas ela não é chata, não vai se ofender, não é chata. Eu não gosto de comer perto de cachorro. Ele fica olhando ele e acaba mudando, né? E se você dá uma comida de jeito para cachorro, depois tem que aguentar o resto depois, né? O jeito que ele faz é diferente, né? Então, irmão, mas é a coisa mais terrível você ter um chato e querer se desfazer dele. Mas existe uma coisa melhor do que ter um chato, ou pior do que ter um chato. É você não ter ninguém e perde o chato e fala: eu gostava tanto dele. Você até esquece que ele era chato, que ele era chata. Vira até santo depois do chato, né? A coisa nessa vida, irmãos, são piores. Ou às vezes há pessoas que vivem pior que a gente não pode reclamar das coisas. Alguém diz assim: pastor, é bom ser crente, o que não é bom é não ter dinheiro. O que não é bom é não ter dinheiro, viver pendurado, ou ser pobre. Queria comprar para mim uma casa, não tem dinheiro para comprar uma casa. Queria comprar um carro zero, não tem dinheiro para comprar um carro zero. Isso é pobre. Mas glorifica a Deus, porque ser crente, irmãos, ser crente, você pode dizer como Paulo: como pobre, mas enriquecendo a muitos. Aleluia. Nada tendo, mas possuindo tudo. Se existe uma coisa pior que ser pobre, seja rico na graça hoje. Seja rico na fé. Viva com propósito, porque nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo, e lá no céu nós viveremos uma mansão, irmãos. Aleluia. Não construída por mãos humanas. O material da casa que vamos lá no céu é um material celestial. Não tem como explicar para você que eu não conheço. Pior do que ser pobre, irmãos, eu acho que é ser rico e não ter paz. Tem uma história que se conta aí de um senhor bem velhinho. Ele viveu no primeiro item, viveu sem propósito. É melhor estar morto do que viver sem propósito. Buscando dinheiro, trabalhou, se enriqueceu.
Aí ele chega dizendo assim: eu daria todo meu dinheiro, todos os meus bens, para voltar na minha juventude, ou no tempo que Deus me chamou, e eu virei as costas para Deus. Daria tudo para ter o que você tem, a oportunidade. Melhor ou pior do que pobre, mas é você ser rico com inquietação. Provérbios 15:16. Melhor o pobre do que o rico com inquietação. E o texto está dizendo que a inquietação aqui é a perturbação. Tem muito dinheiro, tem casa, tem carro, tem apartamento, mas não tem paz. Lembra-se daquele homem na Bíblia que Jesus falou que ele tinha tanto dinheiro, tantos bens. Ele olha assim para a sua fazenda e fala assim: eu preciso construir celeiros maiores, porque não estão cabendo os meus bens. Ele manda os empregados: constrói celeiros, constrói depósito. Eles constroem lá um grande celeiro, ele coloca todos os seus bens lá dentro, e ele fala: agora estou tranquilo. Alma, por um momento, descansa, folga, come, porque tens em depósito muitos bens para muitos anos.